Aí. Seja bem-vindo ao nosso campus online e hoje nós vamos dar sequência em nossa série sobre fé. Espero que essa série esteja abençoando a sua vida. No último vídeo nós vimos sobre Abraão e que nós podemos aprender com ele sobre fé para lutarmos no nosso dia a dia. Hoje nós vamos dar sequência através da vida de seu filho Isaac e aprender com Isaac como nós podemos superar pelo poder da fé, porque nós precisamos superar. A vida não é um mar de rosas. Nós não temos só facilidades, tranquilidades, isso você deve perceber. E quando as coisas ficam ruins, o que nós fazemos? Quando as coisas ficam difíceis, o que nós fazemos com a nossa fé? Como nós vamos agir? Então, em cima da vida de Isaac, nós vamos tirar algumas lições. O texto está lá em Gênesis capítulo 26. Você pode dar uma lida em casa, eu vou tirando só os princípios, mas entenda que a vida de Isaac é como a nossa vida, cheia de altos e baixos, forças e coisas difíceis. E ele teve algumas questões que foram muito difíceis na sua vida. Primeiro, ele passou esses tempos difíceis porque ele passou por fome na sua terra. O lugar que ele estava morando passou por fome. Isso é um momento muito difícil porque ele tinha animais, tinha famílias em volta dele, os seus servos. Ele passou por oposições diversas. Houve conflitos por causa de seus rebanhos. Povos que estavam contra ele, queriam lutar contra ele, queriam o seu mal. Ele teve problemas com a sua família dividida, porque os seus dois filhos deram um certo trabalho, porque Isaac gostava mais de Esaú e sua esposa Rebeca gostava mais de seu filho Jacó. Ele teve também problemas com as suas fraquezas pessoais, porque da mesma forma com que o seu pai teve aquela grande ideia de duas vezes falar que a sua mãe era sua irmã para se dar bem com outros caras, ele fez isso com a sua própria esposa também. Ele tinha suas dificuldades e ele tinha decepções, e uma dessas decepções eram as esposas de seus filhos, de seu filho Esaú, que deram muita dor de cabeça para eles. Então, vamos lá. O que para superar os desafios da minha vida, o que Isaac pode me ensinar? Então, como é que para superar os desafios? A primeira lição que nós temos com Isaac é que seguir a voz de Deus diante das circunstâncias. Lá em Gênesis capítulo 26, versículo 3 e 6 diz assim: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. Deus, no momento em que ele está, a terra está passando por fome, no momento que ele está com dificuldades, Deus fala assim: olha, não vá para o Egito, não faça como o seu pai, confie em mim e ouça a minha voz. Então nós precisamos seguir a voz de Deus diante desses desafios, porque muitas vezes nós estamos passando por problemas nas nossas vidas, as nossas lutas, mas os nossos ouvidos continuam abertos à voz do nosso Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelas situações. Ele não podia deixar se levar pela situação de voltar ao Egito como seu pai fez, mas pelo contrário, a ficar na terra e se agarrar nessa promessa que Deus estaria conosco, com ele, que Deus o iria abençoar e ele não iria mudar de situação. Essa é uma lição para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Não desista, não desanime. Se Deus falou contigo, essa é a certeza. Fique, apesar das evidências, porque Deus está ali contigo. Mesmo o povo de Israel passando por provações, o melhor lugar que eles poderiam estar era no deserto. Mesmo o apóstolo Paulo passando por lutas e dificuldades, naufrágios, o melhor lugar que ele poderia estar era com Deus. E esse aí, ouvir a voz dele e continuar seguindo a sua palavra. Segunda lição: ser desapegado e flexível para as mudanças necessárias. Versículo 17: por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Muitas vezes nós precisamos, para suportar as dificuldades, nós precisamos sermos desapegados e flexíveis às mudanças que são necessárias. Muitas vezes Deus irá nos exigir mudanças, irá exigir coisas para serem feitas de maneira diferente, e nós temos que ser flexíveis. Uma das coisas que nós fazemos geralmente é assim: fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Isso é impossível em qualquer lugar. Isso é impossível numa empresa, isso é impossível numa casa. Você pode falar assim: olha, eu crio o meu filho da mesma forma sempre, mas os resultados nunca mudam. Claro, porque a sua atitude não muda. Nós precisamos ser flexíveis, tá? E ter essa capacidade de se adaptar e mudar a forma como você está fazendo as coisas. No meu ministério, eu presenciei isso muitas vezes, e uma das vezes eu comecei o meu ministério trabalhando com pessoas bem pobres, com favelas, com projetos sociais,
com adolescentes e crianças desses lugares, e depois Deus me levou para uma igreja, numa classe social B e A, um nível muito alto. Eu não podia, nos mesmos lugares, agir das mesmas formas, com as mesmas estratégias de evangelismo, fazendo as coisas. Eu precisava o quê? Mudar, me adaptar, porque o momento era outro, as pessoas eram outras, as suas necessidades eram outras, sua forma de atingir os corações são outros. E nós precisamos nos adaptar a isso e deixar com que a coisa aconteça. Terceira lição: lutar pelas oportunidades que Deus já te deu. Versículo 28. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai havia lhe dado. Gênesis 26, 28. Lutar pelas oportunidades que Deus já lhe deu. Deus já havia dado a água, os poços foram cavados por seu pai, os inimigos foram lá e tamparam esses poços, mas esses poços já eram dele, já eram propriedade dele. Por quê? Porque o seu pai havia feito isso, então ele vai lá e cava novamente esses poços. Na nossa vida, nós temos que esperar pela chuva de Deus, nós temos que esperar que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós, mas nós devemos ir lá também e cavar os poços. Nós temos que fazer a nossa parte. Um amigo meu colocou um testemunho dele de uma maneira bem profunda. Ele fez durante muito tempo parte de alguns grupos evangélicos que exigem dinheiro das pessoas. Ele empenhou de uma vez mais de R$12.000, empenhou uma parcela de apartamento. Ele fez muitas coisas, entregando na mão desses caras o dinheiro, esperando que Deus derramasse sobre ele uma unção de prosperidade, de êxito, e que os seus negócios fossem para frente. Ele fala, resumindo, continuo morando de aluguel, continuo com problemas financeiros, continuam com essa luta. Ele fala, como é que eu pude acreditar nessa teologia da vida fácil? E ele coloca assim em seu testemunho, que ele aprendeu a duras penas, que prospera aquele que trabalha, que prospera aquele que junta dinheiro. E isso é muito sério, meu amigo, minha amiga, porque nós queremos uma vida fácil, nós queremos que Deus venha dos céus e resolva todos os problemas que nós mesmos criamos, que Deus venha e resolva o problema do meu cheque especial, que Deus venha e resolva meu problema financeiro, minhas questões que eu gastei demais do que eu recebia, eu fiz isso de errado, agora Deus, que Ele venha e mude essas coisas, mas nós não mudamos a nossa atitude, e aquilo que você já tem, você deve lutar por isso. E não esperar que as coisas caiam literalmente do céu. As bênçãos celestiais, os céus estão com as suas portas abertas sobre a nossa vida, mas são bênçãos espirituais, não só bênçãos materiais, porque bênção material você consegue com muito trabalho, ou às vezes Deus lhe dá alguns mimos, mas você tem que estar focado naquilo que Deus já lhe deu a sua salvação, Deus já lhe deu o poder que é dado dos céus por Jesus para os seus filhos, Deus lhe deu autoridade sobre o inimigo, sobre o mal, e são coisas que nós não nos apegamos, coisas que nós não queremos, porque nós queremos um carro, nós queremos uma casa, você quer um iate, você quer uma casa na praia, e aquilo que é espiritual, é aquilo que Deus já lhe deu, e aquilo que você pode receber e usar essas armas para lutar contra o inimigo, para o avanço do nome de Jesus na terra. Isso lhe é necessário, lhe satisfaz. Quarta coisa, receber a sua principal força do seu relacionamento com Deus. Versículos 23 a 24. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor de meu servo Abraão. Nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos são feitos por encontros. E é fundamental o nosso encontro com Deus. Não há uma outra forma de você viver a sua vida em plenitude se não for com Deus. E é o nosso encontro com Deus, nosso relacionamento com Ele, que nos fortalece, que nos dá força, que nos ergue, nos levanta. Não é um relacionamento com outras pessoas, não é um relacionamento com certas amizades. Nós precisamos focar nisso, que é com Deus. Por quê? Porque as pessoas nos frustram, as pessoas nos machucam, as pessoas nos magoam. E Deus não, Ele nos ergue, Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha firme, a rocha firme que é o nosso Senhor Jesus, e em Deus nós temos que encontrar essa força, em Deus nós temos que encontrar essa autoridade, esse poder para lutar e vencer os momentos difíceis nas nossas vidas. Isaac estava envolto em conflitos, em problemas, em fome, e Deus vem e dá aquela promessa que Ele já tinha dado para o pai, porque lembra, Isaac é o filho da promessa. Fale, olha, como eu disse ao seu pai, por você eu abençoarei as pessoas, você será grande, poderoso, rico.
de Deus. Isaac se nutre, se alimenta para conseguir encarar essa jornada da vida. E isso é essa lição para as nossas vidas, meus amigos. Nós precisamos nutrir a nossa força em nosso Deus. Você precisa começar a sua vida por Ele. O John Wesley, um grande avivalista, ele começa a sua vida desde a juventude e fala assim: olha, eu vou dedicar a primeira hora do meu dia ao meu Deus. E do começo ao fim da sua vida, depois de 44 anos de ministério, a primeira hora do dia, o primeiro momento dele era com Deus, um horário devocional. Dizem que na sua cama, o seu tapete em que ele se ajoelhava para orar está gasto bem na região dos joelhos. E quantas horas você gasta dedicando a Deus, e intercedendo a Ele, e orando, e esperando que Deus fale com você, e você falando com o nosso Deus? Aonde você vai buscar a sua energia? Provavelmente você abastece no posto que seja o melhor para o motor do seu carro. Você coma do melhor lugar que você pode comer, come as frutas as melhores possíveis para a sua saúde. E a sua vida espiritual, você alimenta como? E o seu homem espiritual, você alimenta como? Tem que ser com o melhor que há de Deus. Wesley foi tão usado por Deus que no final de sua vida ele não tinha nenhum centavo, ele deixou uma biblioteca e 184 mil membros da igreja metodista só na Inglaterra, durante 44, depois o fruto de 44 anos de trabalho. Meu amigo, dedique o seu primeira hora do dia, dedique a Deus, espere dele a sua força para suportar os reveses da sua vida, falecimento das pessoas que você ama, problemas na sua empresa, problemas financeiros. É em Deus que você vai encontrar a força para encarar a luta pelo seu filho que está dependente de drogas, a luta pela sua esposa, pelo seu marido alcoólatra. É em Deus e somente nele que você vai encontrar isso. E quinto, fazer todo esforço pela paz. Versículos 28, 30 e 31. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos o juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Então Isaque ofereceu um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Isaque, no meio de todo um conflito com as pessoas que estão à sua volta, por causa das suas ovelhas, por causa de água, por causa de tudo, lutou para estar em paz com as pessoas. E essa é uma outra lição: para suportar as dificuldades da vida, nós precisamos estar em paz com as pessoas, nós precisamos lutar por essa paz, não ser um espírito de contenda, de desafios, de encrencas nas nossas famílias, mas um espírito de paz, alguém que lute pela paz. Se Jesus é o nosso príncipe da paz, nós somos arautos dessa paz. Que você não seja uma pessoa que luta aonde você está, conhecido como aquela pessoa encrenqueira. Por quê? Porque o encrenqueiro gera seus próprios problemas e você tem que suportar aquilo que você mesmo está fazendo, talvez com a sua língua afiada, ferindo outras pessoas, talvez não perdoando as pessoas, jogando na cara coisas do passado, lutando. Agora nós passamos as festas de final de ano, provavelmente para muitas famílias esse é o pior momento, porque é onde dão as brigas, onde dão as encrencas, onde o pessoal bebe, daí baixa um pouco os policiais da nossa mente, fala aquilo que não deveria estar falando, ou filhos que brigam com seus pais, pais que rejeitam seus filhos, ou uma série de coisas que você está envolto em conflitos. Mas você deve ser aquele que faz a paz, que luta pela paz. Se você luta pela paz, Deus luta por você. E você vai conseguir realmente suportar as dificuldades da vida, porque pelo menos as pessoas que estarão ao seu lado, não serão elas que estarão fazendo encrenca na sua vida. Há um provérbio que diz para você dar presentes para as pessoas que lhe querem mal, porque assim você coloca fogo na cabeça delas. Essa é a ideia: abençoar os seus inimigos, eles não entenderão. Jesus fala: amem os seus inimigos. Amar as pessoas que lhe amam é fácil, mas aquela que não te ama, isso é difícil. E esse é o Evangelho, essa é a nossa missão: amar a todos, aqueles que nós queremos amar e aqueles que nós não queremos amar. Por quê? Porque isso é fé. Por quê? Porque isso é confiança em Deus, que até as minhas emoções estão presas na mão dele, até as minhas emoções e os meus sentimentos são reféns de um Deus Todo-Poderoso que vai cuidar e lidar da minha vida. Então, por isso, para você suportar as dificuldades na sua vida, seja um agente de paz, que Deus lhe trará paz também, e você conseguirá viver em paz. Lute pelas oportunidades que Deus já lhe deu, receba a força do seu relacionamento com Deus. Seja desapegado às coisas dessa vida, seja flexível, aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não, aprenda a deixar os outros seguirem o caminho e ouça a voz de Deus nessas circunstâncias. É no meio de um vendaval,
de uma grande, um grande tormento, que Jó escuta a voz de Deus. E Jó termina dizendo assim: antes eu ouvia de ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus olhos. Que você, na sua vida, possa suportar as dificuldades, suportar tudo pela fé, e quando vier as provações, você possa dizer também a Deus: eu o vejo, e essas circunstâncias terríveis, minha fé trabalhou para que eu possa ver a face do meu Deus e suportar a todas elas, para um dia atravessar os portões celestiais e encontrar a glória com o meu Deus. Que Deus os abençoe e que a fé realmente possa fortalecer cada um de vocês para suportar as suas dificuldades dia após dia da sua vida. É isso que eu peço por vocês. Amém.